Você já ouviu falar na sigla SCP? Não? Pois hoje você descobrirá os mistérios que essa sigla esconde. Seja bem-vindo ao Limbo. SCP, ou Segurar, Conter, Proteger, é uma organização responsável pela detecção e contenção de entidades, lugares ou objetos que desafiam as leis. Os SCP são divididos em 4 classes, e elas são: Seguro. Objetos da classe Seguro são anomalias facilmente ou seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato que a Fundação pesquisou sobre o SCP bem o suficiente, de modo que a contenção não exija recursos significativos, ou que as anomalias necessitem de uma atividade ou acionamento específico ou consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo não apresente uma ameaça. Categoria Euclide. Objetos da classe Euclide são anomalias que exigem um pouco mais de recurso a serem contidas, geralmente porque um SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclide é a classe de objeto com maior extensão, e geralmente é um bom palpite que um SCP seja classificado a essa classe. Em particular, qualquer anomalia que exibe anatomia, ciência ou sapiência geralmente é classificada como entidade de classe Euclídeo, devido à imprevisibilidade fundamental de um objeto que pode agir ou pensar por si mesmo. Categoria Keter. Os objetos da categoria Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável. Com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos, a Fundação frequentemente não consegue conter bem esses SCPs, devido a não manter um conhecimento sólido sobre as anomalias, ou devido à falta de tecnologia para propriamente combatê-la ou contê-la. Um SCP-Killer não significa que é mais perigoso, apenas que ele é mais difícil de conter. Categoria Apollyon. Os SCPs de categoria Apollyon não podem ser contidos. Essas anomalias são geralmente associadas ao fim do mundo, ou a um cenário de classe K, de algum tipo, e exigem um grande esforço da Fundação para lidar com elas. Agora, para que você fique mais por dentro dessas anomalias, citarei alguns exemplos de suas classes. SCP-498. Categoria Seguro. O SCP-498 parece ser um despertador eletrônico que a cada 11 minutos o alarme do despertador dispara, aumentando gradativamente o volume. Testes revelam que o alarme inicial é produzido a 30 dB, aumentando 40 dB a cada 10 segundos. Não há nenhuma evidência de que esse processo parará. As ondas sonoras produzidas causarão danos a estruturas próximas, hemorragias internas e é teorizado um potencial de atividade sísmica. SCP-049. Categoria Euclide. O SCP-049 é uma entidade humanoide com cerca de 1,90 m de altura e tem a aparência de um médico da peste medieval. Esse SCP é capaz de falar em várias línguas, embora prefira o inglês ou o francês medieval. O SCP-049 se tornará hostil com os indivíduos que ele vê como afetados pela pestilência, muitas vezes tendo que ser contidos caso o encontrem, se não for verificado. O SCP geralmente tentará matar qualquer indivíduo. Ele é capaz de cessar todas as funções biológicas de um organismo através de um contato direto com a pele. Com isso, como isso ocorre é atualmente desconhecido, e as autópsias da vítima têm sido invariavelmente inconclusivas. O SCP-049 expressou frustração ou remorso após essas mortes, indicando que eles fizeram pouco para manter a pestilência. Embora normalmente procurem realizar uma cirurgia no cadáver usando os implementos contidos dentro de uma bolsa médica que ele carrega em sua pessoa a todos os momentos. SCP-035. Categoria Keter. O SCP-035 possui a aparência de uma máscara de comédia, feita de porcelana branca, entretanto, ocasionalmente adota uma forma de máscara de tragédia. Um líquido viscoso, degenerativo e altamente corrosivo escorre constantemente dos olhos e da boca do SCP-035. Qualquer objeto físico que entre em contato com a substância apodrece lentamente durante certo tempo, dependendo do material, até se desfazer completamente em uma poça de contaminante. Vidro parece reagir mais lentamente a esse efeito,
do que qualquer outra substância, motivando a construção de seu receptáculo de contenção. Organismos vivos que entram em contato com a substância reagem da mesma forma, sem possibilidade de recuperação. A origem do líquido é desconhecida. O líquido só é visível pela parte da frente da máscara. SCP-2317. Categoria Apollyon. O SCP-2317 é uma porta de madeira e uma armação originalmente construída como uma porta de porão para o condomínio de Massachusetts no século XIX. Ao abrir a porta, qualquer pessoa atravessar a moldura da porta será transportada para uma realidade alternativa. Dentro dessa porta existe um mundo plano, coberto de sal e 7 pilares. Além disso, acredita-se que uma criatura humanoide gigante, conhecida como o Devorador de Mundos. Lembra que eu citei 7 pilares? Pois então, acredita que esses pilares é o que aprisiona essa criatura embaixo da terra. Pois aí está o problema. Desses 7 pilares, 6 deles foram destruídos, restando apenas um. Caso esse pilar seja destruído, nada poderá impedir dessa criatura se libertar e invadir o nosso mundo. O que vocês acharam desses SCPs? Vocês acham que realmente essas entidades habitam o nosso mundo? Estou pensando em trazer um vídeo mais detalhado sobre alguns SCPs em especial. Caso achou uma boa ideia, deixe nos comentários. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo.